Graças a Deus. Vamos abrir, irmãos, a palavra em Atos, capítulo 4, verso 12. E eu creio que Deus me deu uma palavra muito importante nessa noite. Atos 4, verso 12. Que diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Irmãos, há uma guerra instaurada nesse mundo, uma guerra invisível, uma guerra entre Satanás e o nosso Deus. Uma guerra onde Deus entrega a sua palavra, entrega a sua mensagem, e Satanás também entrega a sua mensagem. E vocês sabem qual é a mensagem de Satanás desde Gênesis capítulo 3, quando ele disse para Eva que se ela comesse do fruto, certamente ela não morreria. Certamente ela não seria condenada. Pelo contrário, ela se tornaria como Deus. E assim Adão também seria. Essa mensagem se prolonga até os nossos dias. E enquanto essa terra durar, enquanto Cristo não voltar, o diabo, os demônios, os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos mestres e todos os seus ajudantes vão dizer pelo mundo afora: certamente não morrerás. E a igreja do Senhor tem o dever de dizer: certamente morrerá. Porém, há uma saída. Mas que aquele que pecar, certamente morrerá, se não sair por essa saída bendita que Deus providenciou. Então, irmãos, nós estamos vivendo uma grande crise na igreja. O maior problema não é o mundo dizer a mensagem de Satanás. O problema é quando a igreja começa a entregar a mensagem do diabo. Quando o diabo fala por meio de pastores, quando o diabo fala por meio de irmãos, quando o diabo fala por meio de uma denominação. Nós temos presenciado em nossos dias uma praga invadindo o arraial de Deus, chamada universalismo. Você sabe o que é universalismo? Vem de universal, significa essa doutrina universalista que todos vão para o céu. É a mensagem do diabo: certamente não morrerás. Então essa mensagem que está sendo anunciada por pastores, que já acompanhei na internet e que já vi na minha frente, com esses ouvidos e meus olhos, eu presenciei pastores batistas, pasme, dizendo que todos vão para o céu. Irmãos, nós precisamos reagir a isso. Sabe como? Declarando a verdade de Deus, se apegando à verdade de Deus e nunca se afastando dessa verdade. Nunca. Porque o diabo quer tirar essa verdade da igreja, quer tirar essa verdade do teu coração e da tua vida. Ele quer que você se acomode e diga: estou bem, tudo irá bem comigo, não importa como eu estou vivendo. No final vai tudo dar certo e todos estão indo para o céu. Bem, meus irmãos, o apóstolo Pedro, que foi aquele que escreveu a carta que nós lemos agora há pouco, e que ele disse: sede sóbrios, vigiai, o tempo do fim está chegando, vigiem, sejam sóbrios, estejam alertas. E esse Pedro, ele pregou essa palavra em Atos 4:12, diante do Sinédrio, o tribunal judeu que havia condenado o próprio Cristo, que havia determinado sua morte. Esse tribunal que condenou Jesus agora está julgando
Pedro e os demais apóstolos. O mesmo Pedro que havia covardemente negado o seu mestre 3 vezes. Agora ele está cheio de coragem. Qual é o segredo? Atos capítulo 2. Ele estava cheio do Espírito Santo. Mas é só Atos capítulo 2? Não, olha, Atos capítulo 4. Veja o verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. E aí vem a mensagem de Pedro, incrível. Tanto que as pessoas do tribunal, né, os membros do tribunal, depois disseram, olha o verso 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam. E tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. O segredo deles, estarem com Jesus, estarem cheios do Espírito Santo. E aí Pedro, meus irmãos, entrega essa palavra impressionante, que eu quero dividir em 3 partes, para que a gente não perca isso de vista nunca, irmãos. Isso é muito sério. Primeiro, devemos ser salvos. Pedro fala no versículo 12 do capítulo 4, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. 2 vezes, num versículo só, ele fala de salvação. Ele fala que há uma salvação e que essa salvação é necessária. No final ele fala, devamos ser salvos. Ele está usando o imperativo do verbo dever. E tem o sentido, meus irmãos, de algo que é preciso se fazer, algo que é necessário, algo que é obrigatório. Se queremos ter uma eternidade feliz, é necessário que sejamos salvos, é preciso ser salvo, é obrigatório ser salvo. Não é uma opção. Todo mundo fala isso, uma escolha, te dou uma escolha, eu te dou... Não, irmão. É obrigatório que as pessoas se arrependam e se curvem diante do Salvador Jesus, ou perecerão. Não há escolha, é uma coisa que tem que ser feita. Claro, nós não vamos nunca impor isso às pessoas, ninguém vai impor nada a ninguém, o próprio Jesus falou assim, quem quiser, venha após mim. Mas o que eu quero dizer é que se a pessoa quer ter uma eternidade feliz, é obrigatório que ela seja salva. Olha, se nós não formos salvos, seremos arruinados para sempre. Pela manhã, eu dei 3 textos falando sobre a divindade de Cristo e pedi para você guardar, lembra? 1 João, capítulo 1, Colossenses, capítulo 1 e Hebreus, capítulo 1. Agora eu quero te dar 3 textos claríssimos que falam que as pessoas que vivem no pecado, na incredulidade, na desobediência, elas não serão salvas. É um absurdo falar em salvação para todo mundo, em céu para todo mundo. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nega isso completamente. Se você desejar, abra aí em 1 Coríntios capítulo 6, verso 10. Se não, você apenas ouça. 1 Coríntios 6, 10 diz assim, não errem, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo faz uma lista de pecados e diz que aqueles que cometem tais pecados não herdarão o reino de Deus. Paulo está dizendo que essas pessoas nunca teriam uma chance de ser salvas? Claro que não. Todos os pecadores têm chance de ser salvos. O que Paulo está dizendo é que no estado que eles estavam, e no estado que as pessoas estão hoje vivendo no pecado, se morrerem, estão arruinadas. Não herdarão o reino de Deus. Só tem um reino abençoado e bendito
nesse universo, é o reino de Deus. E quem praticar tais coisas não vai herdar o reino de Deus. Segundo texto é Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Esses 3 textos também, seria muito importante que você gravasse ou você tivesse essas passagens na sua mente, porque elas negam completamente toda essa falácia de dizer que todos estão indo para o céu. Gálatas 5,19. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que eu estou lendo aqui a palavra de Deus, mas eu não estou feliz com isso, viu? Nenhum crente pode ficar feliz dizendo que alguém vai perecer. Não é alegria nem para Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que o ímpio se converta e viva. Acontece é que nós temos que ser obedientes à palavra, crer na palavra e não no mundo. Crer no que Deus nos diz e não no que o diabo diz. O diabo diz que o céu é a porta onde todos vão entrar. Aliás, irmão, o Papa, ele tem dito isso ultimamente. Papa Francisco, João Paulo II já tinha falado isso. O outro, antes do Ratzinger, que eu não me lembro nem quem era mais, também já tinha falado isso, negando a sua própria fé, negando as escrituras que eles dizem que é a palavra de Deus. Eles têm anunciado que, sem importar qual religião a pessoa tenha, se ela for uma pessoa bondosa e praticante de boas obras, ela entrará no céu. Isso é um absurdo diabólico, irmãos. E vindo da boca do líder máximo dessa que se diz a principal igreja. E isso também tem vindo da boca de pregadores evangélicos. O Brasil já tem alguns, com suas igrejas grandes, com seu renome, sua fama, tem dito que todos vão para o céu. Mas olha o que a palavra de Deus diz então em Gálatas 5,19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Veja que Paulo fala, tem mais coisa, tá, irmãos? Coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. 2 vezes Paulo fala que uma lista de pecados faz com que a pessoa não herde o reino de Deus. Agora vamos ao pior texto, Apocalipse 21, verso 8. Praticamente a penúltima página da sua Bíblia, é só abrir ela ao contrário. Apocalipse 21, verso 8. No contexto em que Deus está prometendo um novo céu e uma nova terra, trazendo uma palavra maravilhosa para os crentes, ele fala no verso 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e esses tímidos aqui, muita gente me pergunta sobre esses tímidos, né? A pessoa fica assustada. Eu sou tímido, então eu vou para o lago de fogo. Não, tímido aqui significa o covarde. É aquela pessoa medrosa que não tem coragem de confessar Jesus. E aí, deixa de crer no Senhor por medo do que vão dizer os homens, do que eles vão fazer, de como é que você vai ser falado. O Senhor disse, aquele que me confessar, eu confessarei. Aquele que me negar, eu negarei. A ideia é essa. Não é tímido de introvertido. É tímido de não ter a coragem de confessar Jesus. Então, quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Aqui piorou, né?
que as duas listas estavam dizendo que a pessoa não vai herdar o reino de Deus. Agora, a Apocalipse explica que não herdar o reino de Deus é ir para a perdição eterna, representada aqui pelo lago de fogo. Agora, você reparou uma coisa? Depois, por exemplo, em Gálatas, você viu várias palavras que você não sabe o que é. Pega o dicionário lá e vá buscando o significado. Mas você reparou uma coisa? Não é nenhum pecado específico que leva uma pessoa ao inferno, mas é uma atitude de viver para o pecado. Não é um ou outro pecado que, esse pecado, aquele pecado. Não, é uma vida de pecado. É uma vida para satisfazer suas paixões, suas cobiças. É uma vida de desobediência ao Deus que o criou. É uma vida de endurecimento do coração, de soberba, de orgulho, de zombaria. É uma vida assim. Resumindo, Jesus resumiu de uma maneira muito forte: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo, não nascer do alto, não pode entrar no reino de Deus. Necessário vos é nascer de novo. Essa é a palavra, irmão. Não é o pecado A, B ou C. É o pecado, que é praticar o mal, praticar aquilo que Deus não aprova. E não é só prostituição, não é só bebedice, mas você viu aqui, é inveja, é briga, contenda, malícia. Resumindo, nós nascemos no pecado e precisamos ser salvos desse pecado. Salvação é justamente escapar do pecado, do diabo, da morte, do juízo, da condenação. Isso é salvação. Salvação é ser justificado, glorificado, receber a vida eterna, habitar com Deus e seu povo para sempre. Isso é salvação e essa é a maior necessidade dos seres humanos. E eu pergunto para você hoje: você nasceu de novo? Olha, Jesus foi enfático. Ele falou com Nicodemos, o mestre Israel, um homem de moral elevada, um homem que procurava fazer tudo certo. E Jesus falou: Nicodemos, só tem um problema, você não nasceu de novo ainda. Necessário é para você e para todos os fariseus nascerem de novo. Quando ele fala lá nos evangelhos, ele fala que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, no fogo que nunca se apaga. Que filho do reino é esse, gente? Os religiosos israelitas. Os religiosos de uma forma geral. Pessoas que são religiosas, mas que não tiveram uma experiência real com Deus. Pessoas que praticam o bem, praticam os atos da sua religião, mas não nasceram de novo, não foram transformadas, não receberam o Espírito Santo. Então, irmão, é lógico, é claro pela palavra de Deus, como Jesus disse, que há uma porta estreita e há uma porta larga. E que essa porta estreita entram aqueles que serão salvos, e aqueles que entram pela porta larga é aqueles que vão perecer. Jesus é claro, ele afirmou isso diversas vezes. Eu poderia aqui repetir várias passagens em que o Senhor Jesus Cristo e o próprio Deus, eles separam a humanidade em dois grupos, que não é cor de pele, não é religião, não é situação financeira, posição social, mas a divisão, a única divisão, é aquele que crê em Jesus Cristo e aquele que não crê. É aquele que nasceu de novo e aquele que não nasceu de novo. Vamos usar como ilustração essa igreja aqui. Tem duas divisões aqui, você reparou? Duas divisões apenas aqui dentro. Os bancos de cá, os bancos daqui. E é assim que Deus separa a humanidade. Lembra quando haverá o juízo final? Jesus fala o quê?
que ele vai separar as ovelhas dos bodes, vai colocar as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. As ovelhas são aqueles que nasceram de novo, os bodes são aqueles que até estavam na igreja, mas não nasceram de novo. E ele vai dizer aos que estiverem à direita: vinde benditos meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. E ele dirá aos que estão à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então Jesus não aceita esse negócio de vai todo mundo para o céu. É mentira do diabo. E eu quero te convidar, irmão, de todo o coração, nesse início de ano, a você se firmar mais ainda, melhor ainda, na verdade de Deus, sem aceitar a mentira satânica, que é propagada todos os dias para milhões de pessoas. Vai todo mundo para o céu? Não. Pelo contrário, Jesus diz que a maioria vai para o inferno. Porta larga. Muitos vão entrar lá. E a porta é estreita. Não são muitos comparado um com o outro que vai para o céu. Hoje, por exemplo, se você fizer uma estatística, uma pesquisa, um estudo, você vai descobrir que mais ou menos 95% da população mundial atualmente está perdida. Se tiver 5% de cristão verdadeiro, nascido de novo, nessa terra, é um milagre. A grande maioria está se perdendo. Como é que um pastor batista diz para mim, pessoas reunidas, que todo mundo está indo para o céu? Seria uma piada se não fosse trágico. Trágico. Então, irmãos, precisamos ser salvos. Você é salvo? E para com essa história de dizer que não sabe, que talvez seja, um dia você vai ver. Para com isso, porque a salvação é pela graça, por meio da fé, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Salvação não é ganha por meio de esforços e obras, mas é pela fé e pela graça. Não confunda. Nós perseveramos, praticamos boas obras, tudo em consequência de termos sido salvos. E aqueles que não perseverarem simplesmente estão dizendo que nunca foram salvos. Nunca pense na tua salvação como algo que você vai conseguir, que você vai conquistar. Para quê? Para chegar na glória e dizer, bendito seja eu? Não. A salvação é pela graça para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar no céu e dizer, bendito seja eu. Todos vão dizer, bendito seja o Cordeiro. Salvação é uma extrema necessidade. E Pedro nos diz na sua palavra que há salvação em Cristo. Há salvação em Cristo. Vamos lá para Atos 4:12. Esse é um texto que você, eu creio, já deve saber de cor, esse versículo. Tenta decorar esse versículo, porque ele é fantástico, ele é lindo. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Engraçado que ele fala do nome, mas não fala quem é, mas ele não fala quem é no verso 12, porque ele vem falando quem é. Olha no versículo 8, que ele está cheio do Espírito Santo, e no verso 9 ele diz, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e do modo como foi curado, o coxo foi curado, né? Seja conhecido de vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse que esse está são diante de vós. Então Pedro fala que Jesus foi morto, isso foi pelos nossos pecados, nós cantamos agora, que Jesus ressuscitou, que Jesus curou aquele coxo, e ele vai dizer que Jesus foi rejeitado por Israel, mas exaltado por Deus. Olha o verso 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina.
ou como pedra principal. Então, os judeus o rejeitaram, o entregaram para a crucificação e Deus o exaltou. E aí, ele vem no verso 12 e fala isso. Olha, quero dizer para vocês, religiosos, sumos sacerdote, Anás estava lá, Caifás estava lá, vocês precisam ser salvos. E só tem uma forma de vocês serem salvos, através daquele que vocês negaram, que vocês rejeitaram. Vocês têm que se arrepender e aceitar esse Salvador que vocês entregaram à morte. Pedro está falando aqui, a salvação em Cristo. O Senhor fala assim, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A única pessoa que veio do céu para buscar e salvar o perdido é Ele, Jesus. Ele falou assim, que Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ninguém pagou resgate por ninguém, só Jesus. Ele foi feito sacrifício, Ele nos redimiu por seu sangue, por Ele nós temos a paz, por Ele nós temos a salvação. Vimos semana passada, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então o mundo está perdido, precisa ser salvo. Quem é o Salvador do mundo? Jesus. Para com essa história, irmão, de Buda. O que eu tenho a ver com Buda? E Maomé? E Hare Krishna? E Confúcio? E não sei quem? E Maria? Até Maria põe na salada. E fulano e Beltrano? Não. É Jesus. Só Ele. Pedro fala que é a salvação em Cristo e Pedro fala também que é a salvação somente em Cristo. Esse é um daqueles textos, são 3 textos que nós temos, fora vários outros, mas daqueles principais que afirmam que só Jesus Cristo salva. O primeiro é esse, olha aí. Em nenhum outro há salvação. Você quer salvação? Não há em nenhum outro, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há salvação em nenhum outro. Não foi dado nenhum nome, exceto o nome de Jesus. Esses fundadores de religiosos são completamente inúteis para salvar qualquer alma que seja. O máximo que eles fazem é passar alguma sabedoria, alguma orientação, nada mais. Não podem salvar. Só Jesus Cristo salva, meus irmãos. 1 Timóteo 2 fala, 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo por preço em resgate. Morreu para nos resgatar, é o mediador entre nós e Deus. O terceiro texto, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, irmão, eu sou pastor dessa igreja, eu rogo a você, fica firme na palavra. Não importa o que digam o contrário. Tudo que você ouvir vem dos homens, mas a Bíblia vem de Deus. Fica firme na sua confissão de fé e não deixa nada entrar na tua cabeça, seja por internet, seja pelo que for, que diga o contrário, porque é mensagem diabólica. Se apoie na mensagem de Deus. Creia na mensagem de Deus. Você precisa ser salvo. Espero em Deus que você seja salvo. Há salvação em Cristo. Há salvação somente em Cristo. Eles dizem, Jesus pode salvar, mas tem outros também que salvam. Não. Aceite a Bíblia como ela é, não barganhe, não faça acordos, não pode, recorte a Bíblia, aceite a palavra, mesmo que seja dura. Poxa, a palavra diz que aqueles que não crerem irão para o inferno, você acha isso fácil?
É duro, mas é a verdade de Deus. Você vai ficar com Deus e a sua palavra ou com o diabo e a sua palavra? Você vai ficar com a revelação de Deus ou com a filosofia? Com os sábios desse mundo? E outra coisa, não baseie a tua fé em sentimentos. Apenas creia. E continue crendo. Mesmo que você tiver momentos de desânimo, tiver momentos de dúvida, continue crendo. Continue no caminho do Senhor. E não dê lugar ao diabo. É isso que eu desejo para você no ano de 2025. Você fique firme. Que você que começou muito bem hoje, né, vindo à igreja, que essa seja a sua característica no ano todo. Você continue firme, meu irmão. Não podemos negar a salvação em Cristo. Não podemos concordar com pessoas que dizem que todos vão para o céu. Apegue-se à verdade, não abra mão dela de jeito nenhum. E, meu amigo, você está aqui, você já é salvo? Se não é, ponha a sua confiança em Jesus, no sangue derramado no seu lugar. Deus ama você, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Receba Cristo na sua vida, rejeite o pecado, abandone essa velha vida que você vem levando e abrace a salvação em Cristo. É a única esperança que você tem. E eu quero pedir novamente à igreja, irmão, acorda, desperta. Enquanto você está, às vezes, perdendo tempo com coisas fúteis, é como há algumas décadas eu preguei aqui, cada segundo, 5 pessoas vão para o inferno. Já foram 10. Agora 15, 20, 25. Por isso que Jesus falou que a gente tem que remir o tempo. Os dias são maus, o apóstolo Paulo também falou. Deus quer contar com você, Deus quer usar você para levar a sua salvação, levar o evangelho aos perdidos. O que a gente está fazendo nesses tempos modernos? Os crentes pararam de ouvir de salvação e aí eles ficam todos sossegados. Você se lembra da sua vida como crente? Você se lembra lá no passado, quando você se preocupava? Quando você orava de noite pedindo que o Senhor salvasse sua família, seus vizinhos, seus amigos? Cadê isso? Para onde foi? Você sentava no ônibus no lugar de alguém, ficava cheio de vontade de falar de Cristo para a pessoa, sentia, às vezes não conseguia, mas ficava naquela vontade. Você trazia folhetos e distribuía para as pessoas. Mas cadê isso? Cadê a igreja de Cristo? Deus quer usar você. A igreja está cheia hoje? Pois se você trabalhar na obra de Deus buscando almas, ela pode ficar 2 vezes isso aqui. Está faltando mais seriedade na nossa vida. A salvação, ela está perto, e a condenação também. E a gente precisa agir. A gente precisa orar e falar do amor de Deus. E não importa, hoje as pessoas a maioria delas vão te desprezar, mas não importa, Jesus foi desprezado. O teu Salvador foi zombado, ridicularizado, cuspido, torturado, crucificado. E a gente vai ficar numa boa, só querendo prosperidade. Deus quer usar você. Imagina, irmão, não sei, só
peço para você imaginar, não sei se vai acontecer dessa forma, mas imagina que você entra no céu, você morre, entra no céu, encontre com Jesus e ele diga para você: que fizeste na terra pelo meu reino, meu servo? Que fizeste para anunciar a salvação que eu comprei com meu sangue? Que fizeste depois que eu te dei a salvação? O talento, né? Lembra da parábola do talento? Negociou com o talento e ganhou outros talentos, isso é, você foi salvo e depois procurou a salvação de outros? Não? Que vergonha que a gente vai sentir, irmão. Que vergonha que vai ser olhar para o nosso Salvador e responder para Ele com a nossa cara amarelada ou vermelha de vergonha. Nada vai justificar. E nós vamos perder bastante galardão. Porque os galardões são dados àqueles que buscam a glória de Deus, se entregam para o seu serviço, para pelo menos ganhar alguns. Tem uma música antiga que eu sempre estou lembrando dela, que diz assim: o que meu mestre me dirá, quando ante o trono seu eu estiver. Misericórdia, eu me arrepio, eu fico apavorado, porque eu sou um pastor. Eu vou dar conta das almas de vocês, mais ainda. Paulo fala, se você quiser ser presbítero, excelente obra você deseja. Mas Tiago fala, aqueles que quiserem ser mestres, saibam que vão ter duplo juízo, mais juízo. E quando eu ouço essa música, eu penso nela: o que meu mestre me dirá, quando ante o trono seu eu estiver. Veja, a salvação ninguém perde. Quem recebeu a salvação vai ser salvo, de verdade. Agora, vai ter prejuízo, a Bíblia diz. Vai ter gente que vai ser salvo como pelo fogo. Lê em 1 Coríntios 3. Nós vamos ser salvos. Mas nós vamos poder chegar para o mestre e dizer: ó Senhor, tu sabes que eu procurei fazer alguma coisa. Não fiz tudo o que podia, mas eu me mexi. Eu procurei te exaltar. Eu procurei falar do Senhor e orar pelos perdidos. Será que você vai poder dizer isso? O que meu mestre me dirá? Meus irmãos, salvação é uma questão prioritária na igreja. Satanás tem tirado esse assunto da igreja. E ainda tem feito a igreja mentir em nome de Deus. Que isso não aconteça conosco. Eu te convido de novo a não se acomodar com o que você tem ouvido e visto por aí, mas a você respeitosamente rejeitar toda mentira. Respeitosamente eu falo em relação às pessoas, não é para arrumar briga, não é para confusão, mas rejeite o falso ensino e se apegue à palavra de Deus. Amém?